Então, vamos lá. Como eu disse para vocês na aula anterior, nós estamos vendo as situações comunicativas da oralidade, contextos e interlocutores. Falamos sobre a importância dos dialetos. Eu falei para vocês que a nossa língua é uma língua viva, né? E essa língua viva, ela apresenta subsistemas linguísticos. Ou seja, é o dialeto, né? Dialeto é o que as pessoas falam. Para nós, recebe o nome de subsistema linguístico. E a língua apresenta, né, muitas variantes, nós sabemos disso. E o dialeto é exatamente um desses variantes da língua. Beleza. Colocamos também esse diálogo entre uma gaúcha e o mineiro para nós percebermos que no Rio Grande do Sul utiliza-se um dialeto. No sul do Brasil, aqui em Minas Gerais, nós temos o nosso dialeto. Também falamos que dialeto não é uma língua menor, como muita gente imagina que seja uma língua menor. Pelo contrário, o dialeto ele é importante e ele faz parte do idioma natural, um idioma que nasceu naturalmente. E esse dialeto, ele reflete a história, a cultura, né, as questões sociais de todos os falantes. Muito bem. Também falamos sobre o mundo dos podcasts, que eu falei para vocês que hoje em dia é muito comum, né, as pessoas ficarem ouvindo os podcasts, principalmente na área de esporte, na área de política, na área de economia. É muito comum esse uso que nós fazemos do podcast. Bom, aí nós paramos exatamente aqui, né? No romance do Mariano com a Júlia, né? A Júlia Fonseca, chama-se a partir de agora Mariano Fonseca, e eu coloquei para vocês aqui uma tirinha. Olha a tirinha. Ontem fui a um sarau supimpa, cheio de bossa e de brotinhos. Aí a outra, ele foi numa balada responsa, cheia de mina da hora. Vocês estão vendo que é o diálogo de duas gerações diferentes, né? De um senhor de idade, um velhinho, falando com os jovens. Maneiro, o velho tirou maior onda. Olha a cara do velho sem entender nada que eles estão falando. Aí o outro fez a tradução. Ele diz que o senhor divertiu-se à breca. Me sinto a tecla SAP entre gerações. Então, esse terceiro indivíduo que aí está, né, ele é aquele que presenciou a linguagem do pai, que seria o avô da criança, e ele agora vivencia a linguagem do filho. Né? Então, ele está no meio de duas gerações antagônicas, opostas. Né? De um lado, um senhor mais velho. De outro lado, está uma pessoa mais jovem. E é no meio desses dois. Então, ele fala, me sinto a tecla SAP entre gerações. Ou seja, eu estou ali fazendo as traduções. Bom, a isso, meus amores, se chama dialeto, etário. Etário vem de quê? De idade. Ou também chamado dialeto geracional. É o dialeto de determinadas gerações. Vocês, por exemplo, jovens, falam algumas coisas que nós não entendemos. Faz parte do vocabulário de vocês, de jovens. É um dialeto da sua geração. Da mesma forma que nós falamos, às vezes, alguns termos que vocês também não vão entender, porque são termos exclusivos da minha geração. Tá vendo? Do seu avô, ainda muito menos. Né? São termos típicos da faixa etária dele, do seu avô. Por isso, meus queridos alunos, eu acho que vocês, como alunos, devem ficar atentos a esses dialetos, né? O dialeto das idades, o dialeto geracional. E valorizar. Toda vez que conversarem com avô, com a avó, verificar os termos que eles usam, que são da época deles. Né? Às vezes, assim, eu acho até muito desproporcional, muito descabido, a gente ficar utilizando termos que não são da nossa geração. Por exemplo, ficar o tempo todo assim, eu, Márcio Lomas, ô velho, sacou? Você viu a mina? Nossa, tá supimpa isso aí, bicho, tá da hora, maneiro, ô viado, vem cá. Quer dizer, essas expressões que vocês utilizam, para mim, eu acho estranhas.
Se eu as usar, fica feio. Dá a impressão de que eu estou querendo ser o quê? Um adolescente. Aquele tiozinho que quer fazer papel de adolescente, fica ridículo, né? E da mesma forma, uma pessoa da idade de vocês também, tão jovens, ficarem conversando termos tão antigos, né? Ficarem falando termos tão antigos, brotinho, eu adoro bossa nova, isso aí não tem nada a ver com a sua geração, né? Parece que fica assim, fora de contexto. Então, o dialeto geracional ou etário, ele varia na forma de uso da língua ao longo do tempo, de modo que cada geração se caracterize por um conjunto de palavras mais ou menos utilizados. São pessoas que utilizam gírias específicas e até mesmo, como eu disse para vocês, até mesmo o modo de se pronunciar as palavras, a forma como se pronunciam as palavras. Estranho, como eu disse para vocês, quando um jovem também usa expressões consideradas antigas. Por exemplo, imagina o Yuri Segantini falando, essa questão é temerária. Ora, temerária é uma palavra utilizada por pessoas mais velhas. Não combina com Yuri, que praticamente é uma criança, é um aborrecente, né? Mistura de adolescente com pessoa aborrecida, né? Aborrecida. Então, quer dizer, isso aí não combina com ele. Da mesma forma que não combina eu chegar para ele assim, e aí, véi, sacou, morou, topou? Isso também não combina. Não é? Fica muito estranho isso aí. Bom, quem quiser usar, que use. As pessoas são livres, né? Só que é estranho. Dialeto socioeconômico e cultural. Bom, esse dialeto, ele, como o próprio nome indica, ele depende da sociedade, da economia e da cultura das pessoas. Depende do grupo social ou cultural ao qual o falante pertence. Então, neste caso, as palavras servem para identificar o usuário, indicando a qual grupo ele pertence ou qual é a natureza sociocultural daquela pessoa. Entram fatores como escolarização, por exemplo. A pessoa que não teve escolarização, ela, em vez de falar problema, ela fala problema. Isso é um problema. Quer dizer, o problema já é um problema. Tá vendo? Por quê? O nível de escolarização dela é baixo. E ela não tem muito contato com essa palavra, problema. Então ela tem mais problema, né, que ela usa mais. Outra coisa, letras de funk, letras de rap, hip hop, sertanejo universitário, todas essas músicas que as pessoas adotam para elas, que elas curtem, que elas acham legal, são letras que pertencem a um determinado grupo socioeconômico e cultural, né? Faz parte daquele grupo socioeconômico e cultural. Vejam bem, eu tenho, por exemplo, blush e rouge, tá? Para indicar a mesma coisa, blush e rouge. Blush, vocês estão vendo aqui a bandeira britânica, a bandeira da Inglaterra. E rouge, a bandeira de onde? De onde que é essa bandeira? Da França, né? A bandeira francesa. Então, o que as meninas passam no rosto aqui no Brasil, lá na Inglaterra é o blush, né? Lá na França é o rouge. E as meninas utilizam essas palavras aqui, né, no nosso dia a dia, tá? De gênero. O dialeto de gênero tem a ver a questões do feminino, masculino. E tem a ver com LGBTQIA+. O que significa isso? Lésbicas, gays, bissexual, transgênero, que não sei o que é, e não sei, a não sei, e mais uma infinidade de diversidade sexual que as pessoas têm. Você sabe que o ser humano, ele não pode ser classificado em heterossexual, que vocês falam hétero, a palavra não existe, o certo é heterossexual ou homossexual. Não existem só esses grupos. Dentro dos heterossexuais, existem várias diferenças ainda. Entre os homossexuais, ainda existem várias diferenças.
São chamadas gradações, não é? E aí, tem termos que são somente desse grupo. Por exemplo, nó, aquilo ali é top. Tá vendo? Quem usa isso? Homem. Nó, bicho, lacrou. Tá vendo? É homem. E no grupo LGBT, eles utilizam termos lá, mona, bofe, sabe? São termos típicos, específicos daquele grupo. Que você não vai encontrar um hétero, do heterossexual, falando. Você não vai encontrar uma mulher que é hétero falando bofe, por exemplo, para se referir ao namorado dela. Você não vai encontrar um homem hétero falando que a namorada dele é mocreia. Porque esses aí são termos ou expressões de gênero, que diz respeito ao gênero da pessoa, masculino, feminino, e as suas gradações, as suas variações. Você não pode classificar as pessoas em dois estereótipos. A sexualidade humana é infinita e é diversificada. Não nos compete, ressalta-se, falar que é certo ou errado. Cada um vivencia a sua sexualidade do jeito que ela achar melhor, não é? Que não se pode impor ao outro vivenciar uma sexualidade que você acha que é correta. Cada um que vivencia a sua, né? Lá onde que ela quiser, longe dos olhos das outras pessoas, cada um vivencia do jeito que achar melhor, respeitando a diversidade, respeitando todo mundo. A base de tudo chama-se respeito. Então existem termos, existem expressões que são de gênero. Elas dizem respeito àquele gênero. Não se esqueçam disso, tá? Bom, o mais conhecido nosso é o dialeto regional. É aquele que diz respeito a regiões, ligado à história, à formação cultural das comunidades de cada região. Há marcas comuns, por exemplo, pessoal do norte e do nordeste, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe, Paraíba, falam diferente daqueles que moram no sul do Nordeste. Por exemplo, o pessoal da Bahia. Também o pessoal do norte de Minas, né? Falam diferente do pessoal do sul de Minas, totalmente diferente. Que falam, né? O sul de Minas fala muito parecido, né, com o leste de São Paulo e assim por diante. Aí se dá o nome de dialeto regional. Olha aqui, os dialetos do português brasileiro. Observe esse mapa aqui, por exemplo. Olha, eu tenho aqui, essa numeração é aleatória. No nosso caso aqui em Minas Gerais, essa região que está no 1 é o chamado dialeto caipira. É o nós foi, nós voltou, o trembão, uai, tô com o trem no olho. Tá vendo? É o dialeto caipira. Quando eu chego no 2, costa norte do Nordeste, fala-se diferente do número 3. Pessoal, é tudo abaianado nessa região aqui do Nordeste. Eu tenho 7, que é o nordestino de nato. É o nordestino nato. O que fala arrastado? Oxente. É o nordestino, tá? Que tem um sotaque próprio. E eu tenho aquele de Recife, que não fala igual o restante de Pernambuco e nem igual o restante do Nordeste. Eu tenho o pessoal da Serra Amazônica, que fala de um jeito. O brasiliense tem seu jeito de falar, que é diferente do sertanejo, que é lá do interior do centro-oeste. Vendo? Eu tenho o paulistano com aquele sotaque dele chato. Ah, desculpa, não pode falar isso aqui, é preconceito. O paulistano com aquele sotaque próprio dele. O carioca, né, fazendo aqui tanto de X o tempo todo. O fluminense, que fala diferente do carioca. Eu tenho o florianopolitano, tá? Eu tenho o gaúcho. O florianopolitano, ele fala diferente do restante do pessoal do sul, que também fala diferente do gaúcho, tá? Isso que vocês estão vendo aqui separando são chamadas fronteiras linguísticas. Fronteiras linguísticas. Ou seja, são linhas imaginárias que separam regiões que apresentam aspectos linguísticos iguais ou parecidos. Então, o aspecto linguístico, ele é igual ou ele é parecido. A isso se dá o nome de isoglossas. Iso é igual. Iso, igual. Glossas, linhas. Ou seja, são linhas iguais
que separam as fronteiras linguísticas. Tá? São linhas que separam as fronteiras linguísticas. Por isso que os sotaques são diferentes, né? São chamadas fronteiras linguísticas. O mais importante, meus queridos alunos e alunas, é que nós não tenhamos preconceito nenhum, principalmente o linguístico. Né? Ficar rindo da empregada que veio lá de Malacacheta, que veio de Capelinha, porque ela fala maninha, painho. Sabe? Isso é errado. Isso é preconceito. Né? A gente não pode fazer isso. Por quê? Eles nasceram no idioma próprio lá, apesar de fazer parte da língua portuguesa, mas eles têm as peculiaridades deles, as individualidades enquanto povo, que precisa ser respeitado. Não existe aquele ideal linguístico, a norma correta de se usar a língua. Não existe isso, não. Eu preciso conhecer a língua para usá-la no momento certo, no lugar certo. Não há um modelo adequado, falando que os demais modelos são inadequados, de jeito nenhum. É preciso associar as faculdades intelectuais do falante. Tá? Isso aí é o seguinte, eu preciso entender por que o falante está pronunciando daquele jeito. Se eu entender, eu não vou criticá-lo. Eu não vou desenvolver o preconceito. Julgamento e desvalorização de um indivíduo ou de um grupo social por causa do dialeto e na forma de uso do idioma no cotidiano dele, isso é preconceito linguístico. Tá? É como se a gente achasse que outras manifestações da língua são subversões, inadequações, que estão deturpando, matando, afrontando a língua do bom gosto. Mas, afinal de contas, o que é a língua do bom gosto, afinal de contas? Seria a norma culta? Só que norma culta já é preconceituoso. Está indicando que é uma norma só para quem é culto. O certo é norma padrão. O que seria, então, uma verdadeira língua? Qual seria a sua essência? Ah, está havendo uma fase de decadência da língua. Estão matando a língua. Isso é renegar a pluralidade de manifestações da língua. E que ela pode mudar e variar. Né? É aquela postura pseudo-nacionalista, falso nacionalista, falando que se a gente tiver preconceito linguístico, a gente vai estar valorizando o patrimônio cultural nacional, que nós estamos preservando a nossa língua se nós tivermos preconceito. Tá? Bom, vamos ler esse texto aqui. Está no mundo o preconceito linguístico e a censura. O exemplo marcante e nítido da prática de preconceito linguístico ocorreu no ano de 1973, durante o governo militar no Brasil. Então, na época dos militares. Em meio aos procedimentos de censura a obras de arte e produções culturais, uma canção do compositor paulistano Adoniran Barbosa foi alvo de veto devido ao motivo peculiar, não por eventual conteúdo tido como subversivo pelos ditadores ou por afrontar as instituições governamentais da época, mas sim pela forma como algumas palavras foram escritas na letra. O que o autor da letra queria? Representar um eu lírico de origem humilde, da periferia de São Paulo. Então o compositor, gente, representou a forma como a população daquela região pronuncia algumas palavras na música. Tiro ao alvo, eles falam tiro ao álvaro. Ao invés de tábua, revólver e automóvel, ele colocou na música tauba, revólver e artomorve. Era o jeito que o povo de lá falava. Por isso a letra foi censurada. E no documento oficial do veto, que foi tornado público, foi indicado o seguinte comentário no carimbo do vetado: a falta de gosto impede liberação da música. Se vocês querem ouvir essa música, só vocês acessarem o QR Code que está aí no livro de vocês, junto com o texto. Tá? Então, meus amores,
A língua é um elemento da identidade da cultura de um povo. E ela reflete as diversas formas que o povo tem para se comunicar. Ela reflete a realidade social do povo, os vários contextos onde o povo está. Então, por isso, a nossa língua é plural. Ela não é única. Ela tem uma diversidade. E por isso surge o preconceito linguístico. Mas por que tem o preconceito linguístico? Porque por trás dele tem o preconceito social. Já que é o pobre que mais fala diferente, que tem seu dialeto, isso nos remete ao pobre, né? À pobreza. Já que temos preconceito contra o pobre, contra o negro, contra o índio, o que eles produzem é alvo de preconceito. Só de falar norma culta já é preconceituoso. O certo é norma padrão. Até dentro mesmo dos preconceitos linguísticos tem uma hierarquia, tá? Tem uma visão estereotipada e pejorativa em relação às próprias comunidades que usam a língua. Então, meus amores, como disse o linguista francês Alain Rey, nenhuma língua escapa àqueles que a utilizam. Então, aqueles que utilizam a língua, ela vai se adaptando por aqueles que a utilizam. Nenhuma escapa, seja francês, seja inglês. Na próxima aula, nós iremos trabalhar a língua é viva. Tá? Olha, e eu acho que dá para nós trabalharmos agora. Quer ver que o slide é pequeno? Quer ver aqui, olha. A língua é viva. A língua ela é um mecanismo maleável. Ou seja, ela varia de acordo com as demandas que existem de comunicação, de cultura, de sociedade, de situação. Então, o que nós dizemos? Que a língua ela é um organismo vivo. Se é um organismo vivo, ela se adapta às diferentes condições de ambiente. Se nós reduzíssemos a língua à norma padrão, nós iríamos perder o uso rico da língua. A língua vai além das sensações, das palavras, das emoções, dos valores. Vocês são novos, mas já devem ter ouvido falar de um cantor nordestino chamado Luiz Gonzaga, o rei do Baião. E o Adoniran Barbosa é de São Paulo. Luiz Gonzaga falava dos dialetos do Nordeste. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Luiz Gonzaga utilizou-se da seca do sertão para ser o tema das músicas dele. Ele falava olhei em vez de olhei, a terra ardendo em vez de ardendo. Tá vendo? Tudo isso mostrando, se a norma padrão pegasse Luiz Gonzaga, não teríamos tido Luiz Gonzaga. No meio digital, vocês encontram também a língua resumida. Quem usa Twitter? Sabe que significa RT, favoritar, tweetar, TT, itar. Porque o Twitter ele tem um número limitado de caracteres. Né? Aí surgiram os memes. Os memes já existiam antes da internet. Os memes são fixos e servem para várias situações que você quer expressar alguma coisa. Estou alegre, por qualquer motivo. Estou triste, está lá o meme para te ajudar. As letras de funk, rap, hip hop, né, estão lá nas periferias urbanas, mostrando o cotidiano deles. Se fosse usar a norma padrão, nada disso existia. Então, meus queridos alunos, a língua está associada à comunicação. Tem um erro aqui no tio, apareceu um tio aqui no K. A língua está associada à comunicação interpessoal, à manifestação cultural, à identidade social e à expressão das pessoas. Tá? Para casa, fazer os exercícios 6 e 7 das páginas 85 e 86. Ler e grifar as ideias principais sobre preconceito linguístico, páginas 90 a 92.
e fazia os exercícios da página 95 a 102, até chegar na seção Se Liga no Enem. Ao chegar nessa seção, Se Liga no Enem, não precisa fazer, tá? Pessoal, eu nem vou fazer a chamada de vocês, viu? Eu vou terminar a aula agora.